Meus irmãos a todos, saudamos com a paz do Senhor Jesus e convidamos os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo número 1, para lermos o versículo número 11. Apocalipse, capítulo 1, e leremos apenas o versículo número 11. E lemos assim: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós hoje dedicamos a manhã ao estudo bíblico e estamos a percorrer o livro do Apocalipse. Ainda estamos bem no início, mas já avançamos o capítulo 1. E eu deste capítulo 1 queria destacar que aqui é feita uma promessa muito especial a quem ler este livro. E este aspecto é muito importante porque o livro do Apocalipse é o único livro de toda a Bíblia que tem a ousadia de prometer uma bênção a quem o lê. Como se houvesse logo um cartaz na abertura dizendo assim: leiam-me, 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 porque há uma bênção para aqueles que me lerem. E o texto que tem esta promessa é o capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado ou feliz ou abençoado o que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Então, nós uma coisa sabemos, é que ao ler e ao estudar este livro, nós já à partida estamos a receber uma bênção do Senhor. A segunda coisa que nós queremos também lembrar é que neste livro, no capítulo 1 ainda, no versículo 19, o próprio livro nos apresenta uma estrutura. Muitas vezes nós abrimos um livro e tem logo, nas primeiras páginas, um índice, do que é que consta, quantos capítulos, partes, etc. E o livro do Apocalipse tem também uma espécie de um índice, uma estrutura básica, muito simples, que nós encontramos no versículo 19, e que diz assim: Escreve primeiro as coisas que tens visto, que são aquelas que João estava a ver, que nós podemos resumir numa frase: Jesus glorificado. Ele viu Jesus como nunca o tinha conhecido. Jesus glorificado. Depois, as coisas que são, têm a ver com o tempo presente, que é o tempo da Igreja, e nós podemos dizer, é o tempo em que nós hoje estamos a viver. Nós estamos a viver no tempo das coisas que são. Porquê? Porque a Igreja teve o seu início quando? Em que dia? No dia de uma festa judaica muito importante, que era a festa do Pentecostes. Então, a Igreja nasceu no Pentecostes. Nós não somos daqueles que acham que a Igreja já existia no Velho Testamento. Não, a Igreja nasceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel. Então, nós estamos a viver nos dias da Igreja. E há depois uma terceira parte, que de facto corresponde à parte mais volumosa do livro, que tem início no capítulo 4 e que vai até ao fim do livro. Então, hoje nós vamos entrar na segunda parte que está aqui, isto é, nas coisas que são. Dito de outra maneira, nós vamos falar sobre a Igreja. Ou dito ainda de outra maneira, vamos falar de nós, porque nós somos a Igreja. E nós encontramos esta segunda parte nos capítulos 2 e 3. E, irmãos, eu já leio há muitos anos estes capítulos e sempre que eu leio, eu fico assim espantado com muitas coisas. É algo extraordinário que, de facto, só Deus é que podia resumir em 2 capítulos tanta coisa, tantas verdades, tanta revelação que diz respeito às igrejas e que nos dizem respeito a nós também, que estamos hoje a viver. As igrejas, conforme nós lemos, elas são 7 igrejas da Ásia Menor, naquele tempo, hoje a Turquia mais ocidental. Ora, há muitas coisas que nos chamam a atenção
até por causa da própria seleção destas igrejas. Mas a que mais nos importa é a seguinte: o que é que o Senhor fala nestes 2 capítulos que se aplique a nós ou que se aplique de alguma forma? Porque nós vamos ver aqui pelo menos 4 níveis de aplicação destas 7 cartas. Então, a primeira coisa é que as cartas foram escritas a igrejas locais, igrejas que existiram mesmo, igrejas históricas. E João conhecia-as muito bem, porque ele pastoreou a igreja de Éfeso, e em geral nós vemos que o pastor que estava à frente de Éfeso, ele de facto era o supervisor de uma grande área, e muito possivelmente João conhecia estas 7 igrejas muito bem. Então não eram igrejas desconhecidas para João, eram igrejas às quais o Senhor dirige uma carta. E já agora, irmãos, eu queria também sublinhar o seguinte: nós em geral falamos das cartas quando descrevemos o Novo Testamento. O Novo Testamento tem X evangelhos, Atos, tal, tantas cartas, 13, só 13 são de Paulo, mas podemos acrescentar esta informação. Há mais 7 cartas além dessas, e essas cartas foram escritas por quem? Por Jesus. Não é? Então, reparem, o que nós lemos aqui no versículo número 10, capítulo 1, versículo número 10, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvia detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e nós vamos ver que essa voz é a voz do Senhor, e dizia o quê? Escreve num livro, envia as 7 cartas. E as 7 cartas são as revelações que o Senhor Jesus vai endereçar a cada igreja. Então, isto talvez seja um bocadinho novidade para alguns, mas lembrem-se disto. Além das cartas que nós conhecemos, há embutidas no livro do Apocalipse 7 cartas que são reveladas, são ditadas diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Todos sabiam isto? Claro que sim, mas é só para lembrar, não é? Então, a primeira aplicação é esta: cartas escritas a igrejas que existiam de facto. Mas fica por aí, podemos apenas ler estas cartas e dizer, olha, isto aqui dirigiu-se às igrejas daquele tempo. Então nós vamos àquele tempo, vamos ver o contexto histórico, como é que se aplicava. Termina aí? Nós achamos que não. A segunda coisa, irmãos, que é absolutamente espantosa, é que nestas 7 cartas o Senhor faz um resumo altamente condensado, traça um perfil de todas as igrejas que alguma vez existiram e que virão a existir. São 7 tipos de igreja. Assim como às vezes há um desenhador, que às vezes na polícia tem lá um desenhador para desenhar o rosto, o perfil. Então o Senhor desenhou 7 grandes perfis de igreja. E as igrejas vão se distribuindo de uma forma, uns mais, outros menos, mas todas as características destas 7 igrejas são as características de todas as igrejas. Isto é uma coisa, irmãos, que obviamente só um ser divino poderia fazer. Então eu vou dizer agora uma coisa para os irmãos ficarem mais animados. A igreja de Gaia está aqui. Eu não sei se é graças a Deus ou não, vamos ver, não é? A igreja de Gaia está aqui. Ela corresponde, de uma forma mais ou menos aproximada, a estas igrejas que estamos aqui a encontrar. Porque são 7 tipos de igreja. Então nós vamos encontrar umas que são igrejas perseguidas, como a igreja de Esmirna. Não é bem o nosso caso aqui. Outra é a igreja descomprometida, a igreja que não tem compromisso. A igreja morna, que é a igreja de Laodiceia. Outra que é uma igreja evangelística, missionária, que é a Filadélfia. Outra que tem nome de que vive, mas está morta, é a igreja de Sardes. E por aí fora. Então nós, só por isto, já encontramos aqui motivos de muito, muito interesse para o estudo destas 7 cartas. Há um terceiro nível, que é
o nível. Já agora vamos avançando nos slides. Aplicação às igrejas locais. Em segundo lugar, a aplicação a todas as igrejas. E em terceiro lugar, uma aplicação individual. Porquê? Porque diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O irmão tem ouvidos? Tem? Para ouvir? Ouvidos para ouvir é disponibilidade para escutar o diagnóstico do Espírito Santo. Então, uma coisa é eu achar algo sobre mim, que em geral é bastante bom. Não é? Não sei se para os irmãos é a mesma coisa. Eu olho ao espelho e fico assim, satisfeito, mais ou menos. Outra coisa é eu olhar para um espelho que me reflete não o que eu acho, mas aquilo que o Senhor acha. E isso pode nos fazer tremer as pernas, irmãos. Então, é algo individual, é algo pessoal. Como é que eu me situo? Será que eu sou alguém que pode dizer assim: eu tenho nome de que vivo, mas eu estou morto? Há muita gente assim. Nomes há muitos, irmãos. Então, hoje nós vivemos uma confusão de nomes. É tudo cristão, é tudo evangélico, é tudo ministério disto, igreja daquilo. Há muitos nomes, não há mal nenhum nos nomes. O problema é este. Há muitos que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Será que eu sou um desses? Deus permita que não. Outros, pelo contrário, estão cheios de fervor, como Filadélfia, desejam evangelizar, desejam buscar o Senhor, não estão satisfeitos, não se preocupam tanto com as coisas desta vida, querem avançar o reino. Muito bem. Outros pensam que são pobres, mas o Senhor diz: mas és rico. No caso de Esmirna. Então, irmãos, nós podemos olhar para aqui e o Senhor vai falar connosco. Se nós lermos com ouvidos para ouvir, com sinceridade, com o coração aberto, e não com aqueles ouvidos religiosos, que a religião é aquilo que mais mata espiritualmente. A religião é uma coisa exterior, mas a fé está dentro, a fé é interior. Então, se nós ouvirmos com fé, deixando que o Senhor fale connosco, nós vamos descobrir-nos também nestes perfis da igreja. Mas há um quarto nível ao qual eu vou dar especial atenção. É que há nestas 7 cartas uma aplicação profética. O que é que significa uma aplicação profética? Significa que o Senhor, ao olhar para estas 7 cartas, Ele vai descrevê-las não apenas como 7 igrejas locais, não apenas como 7 perfis de igreja, mas vai falar sobre 7 tempos da história da igreja, 7 períodos históricos da igreja. Como a igreja seria, como a igreja, no caso de João, como a igreja vai ser, já estava a ser, mas se iria desenvolver. E nós vamos pensar um bocadinho sobre isto, porque, em primeiro lugar, porque o que é que nos leva, e que leva muitos irmãos, eu uma vez recebi um exemplar de um livrinho sobre as 7 cartas como 7 períodos da igreja, de um irmão da Irlanda que escreveu o livro no século XIX. Estão a ver, não é uma novidade. O que é que leva muitos irmãos a olharem para estas 7 cartas como correspondendo a 7 períodos da igreja? Em primeiro lugar, há uma coisa que nos chama a atenção, é que se nós observarmos as 7 cartas que nós temos aqui, Éfeso, Esmirna, por aí fora, nós vamos perguntar assim: porquê estas igrejas? Por exemplo, qual era a igreja mais importante logo no início da igreja? Qual era a igreja mais importante? Jerusalém. Onde é que está Jerusalém? Depois, onde o Evangelho se desenvolveu e onde pela primeira vez os cristãos foram chamados cristãos, qual era o nome dessa igreja? Antioquia. Onde é que está Antioquia? A igreja que estava no centro do império era a igreja de Roma. Não está aqui. Porquê estas 7 igrejas? Que eram, de certa forma, algumas delas, sobretudo, igrejas menores, igrejas sem importância.
Porquê é que aparecem aqui? Então, nós temos de pensar nisto. Será porque o Senhor escolheu-as em função de uma visão profética que ultrapassava a realidade histórica, mas ia para a profecia? Nós queremos que sim. Em segundo lugar, não nos deve espantar que apareça aqui esta aplicação profética das 7 cartas, porque o livro do Apocalipse não é um livro histórico. Por exemplo, Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Atos conta a história do nascimento da Igreja. Na verdade, todos nós sabemos. Mas o livro do Apocalipse não é um livro histórico. É um livro profético. Então, nós temos de pensar que é natural encontrar num livro profético profecia. Concordam, irmãos? Não é nada que nos deva causar estranheza. Seria estranho nós encontrarmos profecia deste calibre no meio do livro de Atos dos Apóstolos. Porque Atos é um livro histórico. Mas encontrar profecia num livro que é profético não nos deveria causar estranheza. Pelo contrário, nós devemos até achar que é, de alguma maneira, natural. Um terceiro argumento é o seguinte, é que Jesus, ele dita estas 7 cartas quando ele passeia no meio dos castiçais. O que é que quer dizer Jesus passear no meio dos castiçais? Nós já vimos que os castiçais representam as igrejas, não é? Então, nós lemos no capítulo 1, versículo 20. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, para que ninguém tenha dúvidas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Quando nós vemos Jesus a passear entre os 7 castiçais, quer dizer que ele estava a passear apenas entre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, só essas 7? Não, irmãos, o que nós encontramos nessa visão é que Jesus, ele está presente no meio de toda a sua igreja, todas as igrejas. Todas as igrejas, em qualquer parte e em qualquer tempo. Então Jesus, que é eterno, ele olha para a igreja vendo os 7 castiçais, vendo a totalidade das igrejas ao mesmo tempo. E ele vê aquilo que foi do primeiro século, o que se seguiu no segundo século, até aos nossos dias. Ele viu, ele sabe, ele conhece e ele revelou aquilo que estava escondido. Ele falou a João. Então hoje, quando nós lemos as 7 cartas, nós temos de ter estes 4 planos de entendimento. Vamos voltar atrás ao primeiro slide onde está. Então, o primeiro nível de aplicação. O primeiro nível é a aplicação às igrejas locais daquele tempo. Certo? Segundo nível, aplicação a todas as igrejas, com características que traçam um perfil de 7 tipos de igreja. Terceiro lugar, aplicação pessoal, individual. E em quarto lugar, aplicação profética. Amém, irmãos? Meus irmãos, agora vamos então explorar este 4º nível de aplicação. Ora, nós encontramos então, segundo aquilo que nós falamos, uma profecia para 7 tipos de igreja. Perdão, para 7 períodos da história da igreja. E há uma coisa muito curiosa. Houve um irmão que me chamou a atenção para isto. Já reparaste que se tu mudasses a ordem, nem que fosse de uma só igreja, já não funcionava esta sequência? Aquilo que nós vamos dizer só funciona exatamente com esta sequência. Se nós trocássemos, por exemplo, Filadélfia, lá para depois de Esmirna, já não fazia sentido. Mas assim nós podemos ver e faz sentido. Sobretudo a nós hoje. Porquê a nós hoje? Porque nós estamos a viver, segundo queremos, segundo entendemos, os últimos dias da igreja. Estamos a viver o tempo do fim. Os irmãos creem nisso também?
Nós entendemos isso, nós não sabemos quando. Eu não estou aqui a marcar uma data, mas todos os sinais nos mostram que nós estamos a viver os últimos dias da Igreja. Ora, o facto de estarmos a viver os últimos dias permite-nos ter uma visão para trás, coisa que, por exemplo, os irmãos da Igreja de Esmirna não tinham. Mas hoje nós olhamos para 20 séculos, 19 séculos de história da Igreja. E nós que conhecemos um pouco já dessa história, os irmãos talvez não conheçam muito, mas conhecem alguma coisa, nós começamos a dizer, isto é mesmo a história de Esmirna. Olha, aqui foi exatamente o que diz aqui em Pérgamo, foi exatamente o que aconteceu. E nós começamos a relacionar. Por isso, irmãos, há certos livros de história da Igreja, não são muitos, mas que dividem a história da Igreja em 7 períodos. E dividem exatamente de acordo com o plano que nós encontramos aqui em Apocalipse. Ora então, de uma maneira sintética, depois nós iremos, quando comentarmos uma a uma, iremos ver com mais pormenor, o que nós podemos dizer é o seguinte: o que é a Igreja de Éfeso? Sendo a primeira igreja, é a igreja que corresponde à Igreja Apostólica. O que é a Igreja Apostólica? É a igreja que viveu durante o tempo dos apóstolos. Sendo João o último dos apóstolos, ele terá falecido nos fins do primeiro século. Supõe-se que uma data muito provável do livro do Apocalipse é 95. Então, quando João morreu, podemos dizer assim, a igreja de Éfeso é o primeiro século da história da igreja, mais ou menos. Mas nós não temos aqui fronteiras estanques, nós não podemos dizer que a igreja de Éfeso termina no ano 98 e depois no ano 99 começa a outra. Não, elas vão se sobrepondo. A igreja de Esmirna, e nós já vamos ver aqui alguma coisa sobre os nomes que é muito interessante, a igreja de Esmirna corresponde ao período da história da igreja em que a igreja foi ferozmente perseguida. Isto começou a acontecer já no primeiro século, mas no segundo e em parte do terceiro século, durante o terceiro século, é que foi fortemente perseguida. A igreja das perseguições. Quando chegamos a Pérgamo, eu já aqui falei várias vezes no acontecimento com um imperador romano que acabou com a perseguição à igreja. O nome dele era Constantino. Não é? É bom ninguém precisa de saber muita história, mas estas coisas é bom os irmãos fixarem. Constantino foi um imperador romano que decretou, 313, decretou o fim das perseguições. Não vamos mais perseguir os cristãos. E, pelo contrário, ele começou a dar vantagens a quem fosse cristão. E chegou depois, mais adiante, um outro imperador chamado Teodósio, que fez uma coisa ainda mais profunda. Disse, não, a partir de agora, não é só nós não perseguimos os cristãos. A partir de agora, o cristianismo é a religião oficial do Império. Por exemplo, a partir dali, quem quisesse ser funcionário público tinha de ser cristão. Ora, é evidente que este foi um passo que alterou radicalmente a história da Igreja. Quando a Igreja se vai casar com o Império. Por isso muitos chamam a este tempo o tempo da Igreja Imperial, a Igreja do Império. Entramos num quarto período que nós vamos simplesmente resumir como a Igreja da Idade Média, que foi, portanto, até ao século XV, a Igreja de Tiatira. A Igreja medieval, irmãos, para falar com mais clareza aqui aos irmãos, é aquela Igreja em que se verificou a ascensão e a formação da Igreja Católica de Roma. Então, no início, a Igreja Romana não existia com a força que depois passou a ter. Havia 4 grandes grupos de igrejas, um em Jerusalém, outro no Egito, Alexandria, outro lá no norte, na Síria, e também em Roma. Mas chegou um certo momento em que Roma tomou o ascendente sobre todos. E por influência também do poder político,
Lembra-se que Roma, o poder de Roma, o Império Romano, começou a entrar em decadência e até acabou por haver uma extinção do Império Romano, primeiro do Ocidente e depois do Oriente. Ora, estes 1000 anos praticamente de história da Igreja medieval foram dominados pela ascensão da Igreja de Roma com todas as suas heresias. A adoração dos santos, a Maria, Mãe de Deus, e também subiu aos céus, por aí fora, a missa, sacrifício contínuo, tudo isso começou a surgir durante estes 1000 anos da Igreja de Tiatira. A Igreja de Sardes é o início de uma grande mudança também na história da Igreja, que é a Reforma Protestante. Então, a partir da Reforma, houve grandes mudanças. E houve homens que o Senhor usou, nomeadamente, eu queria referir o nome de Lutero, mas que foram até um certo ponto na compreensão do Evangelho. E hoje há muita gente que fala de Lutero como se fosse quase um homem que entendeu tudo. Não, irmãos, Lutero, por exemplo, sabem que Lutero detestava os judeus e promoveu perseguição aos judeus. Sabiam disso? Mais ou menos. Ele abominava os judeus. Ele também não acreditava que o Apocalipse fosse um livro da Bíblia, só para terem uma ideia. E ele ficou muito aquém em muita coisa, mas fez algo muito importante. Primeiro, ele diz assim, não, a nossa fé tem de estar baseada na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso aí provocou uma revolução. Porque até ali a igreja estava escondida. Onde é que estava a Bíblia? Perdão, a igreja não, a Bíblia estava escondida. Onde é que estava a Bíblia? Quem é que tinha a Bíblia? A Bíblia estava escondida em mosteiros, onde ela era copiada, estava em latim. Quem é que sabia latim? Os padres e nem todos. Muitos padres nem sabiam latim. Então o povo não tinha acesso à Bíblia. Mas a partir do momento em que, pela Reforma, foi colocada a ênfase na autoridade da Bíblia, a Bíblia é a única autoridade. Lutero e os reformadores, eles foram muito claros. Nós não estamos sujeitos à autoridade do Papa, nem do Bispo, nem da tradição, nem dos dogmas. A nossa autoridade está na Palavra de Deus. Isso mudou tudo. Ao mesmo tempo, foi a invenção da imprensa por Gutenberg. E foi uma coincidência, coincidências de Deus, não é? Então, a imprensa foi descoberta e, ao mesmo tempo, a palavra de Deus foi descoberta. O que é que aconteceu? A Bíblia começou a ser traduzida e impressa. E o povo começou a ler a Bíblia. Quando o povo começou a ler a Bíblia, irmãos, aí foi uma revolução. E houve, de facto, uma mudança muito grande na história da Igreja. Infelizmente, hoje, muitas igrejas que remontam ao tempo da Reforma tornaram-se igrejas muito frias, muito ritualísticas, muito vazias de vida espiritual. E é o que está lá em Sardes, tens nome de que vives, mas estás morta. Filadélfia. Irmãos, a palavra de Deus, reparem, a palavra de Deus, quando ela foi libertada, foi trazida a público no século XVI, ela inevitavelmente começou a dar muito fruto. Nas igrejas da Reforma, muitos não foram além, mas houve alguns que foram. Vou-vos dar um exemplo. Houve um grupo de irmãos, logo no século XVI, que disseram o seguinte: espera aí, aqui na Bíblia diz que o batismo da água é para quem crê e não é para bebés. E aconteceu o seguinte: Lutero batizava bebés, Calvino também. Ainda hoje há igrejas, a igreja presbiteriana, batiza bebés, etc. E eles disseram: não, nós vamos fazer o que está aqui. Aquele que crer seja batizado. Não, mas vocês já foram batizados. Mas então vamos batizar outra vez. Agora pela fé. E eles foram chamados anabatistas. Ana quer dizer segunda vez. Repetir. Anabatistas eram aqueles que queriam ser batizados de novo. Se nós vivêssemos no século XVI,
talvez fôssemos anabatistas, não sei. Ou alguma coisa parecida. Sabe o que é que Calvino fez lá na cidade onde ele esteve, em Genebra? Ele batizava crianças e era um homem muito rígido, tinha umas doutrinas um pouco estranhas. Hoje o calvinismo está aí, que também é uma coisa muito estranha. Mas, o que é que ele fazia? Ele apanhava, ele caçava, ele tinha uma polícia, caçava os anabatistas, porque a polícia de Calvino pegou nos anabatistas, atirou-os à água e disse: vocês querem batizar? Então, e eles morreram afogados ali. Então, para os irmãos verem que isto não foi uma coisa muito simples. Mas houve um grupo que disse: não, se é para a palavra, então é para a palavra. Chegamos ao século XVIII, na Inglaterra, John Wesley, que era anglicano. A mesma coisa, ele foi à Bíblia e disse: não, espera aí, nós temos de pregar o Evangelho da salvação, da conversão. E os companheiros dele da igreja anglicana disseram: não, tu não podes pregar essas coisas aqui dentro, nós temos o catecismo maior, o catecismo menor, temos isto e aquilo, tens de pregar dentro da estrutura aqui. Ele disse: não, eu tenho que obedecer à Bíblia. E o que é que fizeram? Expulsaram Wesley. Ele era sacerdote anglicano, ordenado como sacerdote, segundo todos os cânones, foi expulso. O que é que ele fez? Foi para a rua pregar. Ia para os campos pregar. E juntavam-se multidões para ouvir. E de repente a palavra de Deus, no poder do Espírito, gerou um avivamento tal que milhares e milhares e milhares de conversões ocorreram num espaço relativamente curto de tempo. Depois, esse fogo de avivamento saltou para os Estados Unidos, milhões se converteram nos Estados Unidos. Porquê, irmãos? Porque ninguém pode prender a palavra de Deus. Ninguém pode prender. E se alguns não querem, haverá sempre quem quer. Talvez a maioria acabe por perder o fogo. Não, a tradição entra e a tradição mata. Jesus disse: pela vossa tradição invalidastes a palavra de Deus, tornastes nula a palavra de Deus. Por isso nós temos de ter muito cuidado com tradições. Nós não vivemos de tradições, nós vivemos da palavra no fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é o poder do Espírito que dá vida à palavra. Ora, o que é Filadélfia? São todos aqueles que pegaram fogo e que começaram, por exemplo, um dos sinais mais evidentes deste fogo foi o envio de missionários para todo o mundo. Porque naquela altura não havia muita noção de que era preciso evangelizar o mundo. Houve um homem chamado William Carey, na Inglaterra, no século XVIII, que ele sentiu no coração dele um peso pelos povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele era sapateiro, um homem humilde, mas ele sentiu aquela chamada, aquela pressão do Espírito Santo. E ele foi falar com uma liderança da igreja dele, disse: olha, nós precisamos de fazer alguma coisa para estes povos que nunca ouviram falar de Jesus. Sabe o que é que disse o presidente? Disse assim: meu jovem, sente-se, se Deus quiser salvá-los, não precisa da sua ajuda. Estão a ver? Mas Carey, ele não ficou por ali. Ele arranjou maneira, foi enviado e foi para a China. Foi um dos primeiros missionários evangélicos na China. E depois deles, muitos e muitos foram para a África, para o Oriente, para a América Latina. E foram levando a missão deles era falar de Jesus, levando o Evangelho. Por isso, esta igreja de Filadélfia é uma igreja missionária. Filadélfia também tem um nome muito interessante, nós já vamos comentar. E depois temos o último período da igreja, que eu infelizmente receio que seja o período que nós estamos a viver, que é o tempo da igreja morna. Nem é quente, nem frio. Então, a água quente tem préstimo, nem que seja para fazer chá. A fria também, mas a morna dá vontade de vomitar, não é? E Jesus diz: porquanto não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca.
a palavra mais terrível que nós lemos aqui é vomitar-te-ei da minha boca, quer dizer, vou-te expelir do corpo. Deixa de fazer parte do corpo. Não pertence à igreja. Expelir-te-ei, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja morna. A igreja sem compromisso. Gostam de Jesus, tal, mas não saem de casa por causa de Jesus. Então, é aqueles que não têm compromisso com o Evangelho e com o Senhor. Para terminar, os nomes. Éfeso significa desejável ou amada. E nós vamos ver que o Senhor faz uma acusação à igreja de Éfeso. Qual é? Perdeste o teu primeiro amor. Esta era uma igreja amada. É uma igreja amada, mas ela perdeu o amor. Ela deixou de corresponder ao amor de Jesus. Segundo a mirra era uma especiaria usada para os sepultamentos. Falava de morte. Mirra falava de sofrimento e de morte. Ora, e quando ela é espremida, exala um odor muito particular, a mirra. Ora, a igreja de Esmirna foi a igreja que quase morreu, de tão perseguida que foi. Mirra, sofrimento, morte. Pérgamo, gamos quer dizer casamento. É a igreja casada. Qual foi o casamento da igreja? Irmãos, foi um casamento muito errado. Foi a igreja com o Estado. Quando a igreja se junta ao Estado, as coisas estão muito mal. Pois é. Pérgamo entrou nessa armadilha. O casamento da igreja com Roma, com o Império. E foi desastroso. Tiatira foi mais além, porque não apenas prosseguiu nesse caminho, mas avançou no sentido de uma cristianização do paganismo, quer dizer, pegar em coisas pagãs e dar-lhes rótulos cristãos. Porque é evidente, irmãos, quando se diz assim, a partir de agora todos são obrigados a ser cristãos, todos eram pagãos, eles adoravam os seus deuses. Os irmãos acham que eles iam se tornar assim cristãos assim de repente? Não. Eles continuaram pagãos, mas começaram a dar nomes aos seus deuses, a dar outros nomes. Nós temos aqui no Porto uma festa do São João. O que é o São João? É uma festa que havia já há muitos e muitos séculos. Da mudança de estação, em que havia vários rituais. Querem ver um? Saltar por cima do fogo. Pronto. Tiatira significa sacrifício, um sacrifício continuado. Fala também de perfume, um perfume do sacrifício. Os irmãos sabem o que é missa? Missa quer dizer sacrifício contínuo. Porque em cada missa, Jesus morre. Jesus é sacrificado. Todos sabiam? Há muitos católicos que não fazem ideia disto, mas é o que lá diz. Sacrifício contínuo. Mas a Bíblia o que é que nos diz? Que Jesus morreu quantas vezes? Uma vez. Por todas? Amém. O sacrifício dele foi perfeito? Foi perfeito. É preciso ele voltar a morrer? Deus me livre. Não, de maneira nenhuma. Ele já morreu, já deu a sua vida e o sacrifício dele foi completo e perfeito. Sardes significa restantes. É como quando há assim, uma grande derrota de um exército, mas há alguns que sobraram. Há um remanescente. Filadélfia, aqui está um nome muito interessante, que é amor fraternal. Philos quer dizer amor, amigo. Adelphos quer dizer irmão. Então, o amor ao irmão. E foi esse amor que tem levado a igreja a avançar em todo o mundo. Eu já agora vou acrescentar o seguinte, eu espero que aqui Gaia seja uma igreja de Filadélfia. Que nós sejamos uma igreja de Filadélfia. Não é fácil, porque o tempo é de Laodiceia. Laodiceia, Laos quer dizer povo, Dikaios quer dizer direitos ou justiça, então é a justiça do povo, são os direitos do povo. É uma igreja, vou dizer outra expressão, é a igreja dos consumidores. O que é que as pessoas mais gostam? Meus irmãos, quando nós entramos nisto, quando é o povo que manda, nós estamos num caminho muito difícil. A igreja torna-se descomprometida. Então hoje as pessoas procuram igrejas de acordo com os seus desejos pessoais. Aquilo que gostam mais, não é?
E fazem uma espécie de uma busca, tal como a gente procura o supermercado. Qual é o produto que a gente mais gosta? É o tempo, infelizmente, que vai caracterizar os últimos dias. Amém, meus irmãos?